irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor a todos. Nós iremos dar sequência à nossa série de exposições no livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Como de costume, nós vamos orar pelas nossas crianças antes de entrarmos na exposição. Amém? Pai amado, nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Reunidos, ó Deus, em seu nome, para a sua glória. Portanto, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E principalmente, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida das nossas crianças. Que o Senhor possa, ó Deus, dar sabedoria às irmãs que ali estarão. E que no meio dessas crianças, ó Deus, o Senhor levante homens e mulheres que temem e tremem diante da sua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, quero convidar a cada um para abrir comigo em Lucas capítulo 9. Lucas 9. Hoje nós encerraremos o capítulo 9, portanto leremos dos versos 57 até o 62. Lucas, capítulo 9, versos 57 até o 62. Amém? Todos acharam aí? Lucas 9, 57 a 62. Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Pai amado, estamos diante da sua palavra, infalível, inerrante, inspirada e suficiente. E nós rogamos a Ti, ó Deus, que fale conosco através da sua palavra. Nos santifique, nos edifique, nos exorte, nos console, nos repreenda através da sua palavra. Eu te peço isso, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Mestre. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Como eu disse, nós estamos encerrando hoje o capítulo 9. Estamos encerrando o capítulo 9 do Evangelho de Lucas. E eu creio que o capítulo 9 tem muitas coisas a nos ensinar. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para cada um de nós. É uma pergunta que eu creio que precisa ser respondida de uma maneira muito clara e principalmente por nós que estamos na igreja. E essa pergunta é: o que significa ser cristão? O que significa ser cristão? É uma pergunta fundamental de ser respondida. O que significa ser cristão? E para responder essa pergunta, eu quero começar dizendo o que não significa ser um cristão. O que não significa ser cristão. Então, o que não significa ser cristão? Ser cristão não significa abraçar um conjunto de doutrinas. Segundo, ser cristão não é ter feito uma confissão pública de fé ou ter sido batizado. Terceiro, ser cristão não é frequentar a igreja. E quarto, ser cristão
não é ser alguém honesto, que paga suas contas em dia e cumpre com todos os seus deveres como cidadão. Isso não é ser cristão. Embora ser cristão passe por essas coisas, mas todas essas coisas desconectadas de outras não faz de uma pessoa um cristão. E por que eu estou dizendo que isso aqui não nos faz ser um cristão? É simples. Primeiro, porque abraçar um conjunto de doutrina, sem vivê-las, sem segui-las, sem obedecê-las, não torna ninguém um cristão. Porque uma pessoa pode fazer um curso teológico e conhecer todas as sãs doutrinas e ter inclusive uma teologia ortodoxa. Mas o fato dela ter uma sã doutrina, uma teologia ortodoxa, não faz dela ainda um cristão. Nós temos muitas pessoas que conhecem todas as sãs doutrinas do cristianismo, mas elas não são cristãs. Segundo, batismo sem arrependimento é simplesmente religiosidade. O batismo em si não faz de ninguém um cristão, embora ser cristão passe pelo batismo. Terceiro, porque frequentar a igreja sem ter sido regenerado produz o quê? Legalismo. E quarto, por que essas coisas que nós falamos antes não fazem de alguém um cristão? Porque o mundo está cheio de pessoas que não são cristãs. E mesmo assim são pessoas honestas e politicamente corretas. Nós temos pessoas, irmãos, que se nós avaliarmos a vida delas no que diz respeito à ética e à moral, no que diz respeito à sua cidadania, ela é muito mais polida nessas coisas do que muitos cristãos. Então, ser um cristão não é simplesmente abraçar um conjunto de doutrinas, não é simplesmente ter feito uma confissão pública de fé e ter sido batizado. O fato de frequentar uma igreja não te faz um cristão. E o fato de você ser apenas uma pessoa honesta, que paga suas contas em dia e respeita as leis do seu país e cumpre com os seus deveres de cidadão, não te faz um cristão. Então a questão é, então o que significa de fato ser um cristão? E ninguém melhor do que o próprio Jesus Cristo, ok? Para nos responder essa pergunta. E é interessante que o capítulo 9 de Lucas, Jesus em diversas passagens, ele define o que é ser um cristão de formas diferentes. Nós já pregamos sobre essas questões anteriormente, no capítulo 9, mas eu quero voltar a elas para que Jesus nos ajude a entender, a compreender, de fato e de maneira clara, o que significa ser um cristão. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, nos diz, palavras de Jesus, que ser cristão é, número 1, negar a si mesmo. Negar a si mesmo. A palavra que Lucas usa ali para negar é uma palavra grega, arneomai. E essa palavra é interessante, porque ela tem uma conotação de negação, mas não é uma negação de uma coisa. É uma negação de uma pessoa. E o fato de nós negarmos uma pessoa pressupõe afirmarmos outra. Então Jesus começa dizendo, ali em Lucas 9, 23,
aquele que quiser vir após mim, essa expressão vir após mim, pode ser entendida como, aquele que quiser de fato ser um cristão, aqui vai algumas características, e algumas qualidades, e algumas atitudes, que definem, que deve fazer parte da vida de todo aquele que deseja ser um cristão. Aquele que quiser vir após mim, significa aquele que quiser se tornar um discípulo meu. Ele terá que passar por essas coisas. Primeiro, negar a si mesmo. Negar no sentido de negar uma pessoa. E é interessante que se negar tem a ver com, a palavra negar aqui tem a ver com negar uma pessoa, essa pessoa a ser negada somos nós mesmos, porque o próprio Jesus disse, negar a si mesmo. Essa pessoa sou eu e você. Então ser cristão passa por uma negação de nós mesmos. E, em consequência, como eu disse, passa por uma afirmação de outro. E esse outro ninguém mais é do que o próprio Jesus Cristo. Então, ser cristão pressupõe uma negação do ego, uma negação do eu e uma afirmação do outro. E esse outro é Jesus Cristo. Esse negar a si mesmo, ele pode significar e ser aplicado em várias coisas. Eu posso negar as minhas vontades e desejos. Eu posso negar aos meus sonhos, aos meus planos, aos meus objetivos. Eu posso negar aquilo que a minha carne deseja. E eu posso utilizar a regrinha de que sempre que essas coisas conflitarem com o ensinamento ou a vontade de Jesus Cristo, meu mestre, meu Senhor, eu devo negá-las. Então, use esse princípio. Todas as vezes que eu mesmo estiver em um caminho de colisão com aquilo que Jesus ensina, com aquilo que Jesus ordena, com aquilo que Jesus espera de um dos seus discípulos, eis uma situação onde você e eu devemos negar a nós mesmos. Segundo, ainda em Lucas 9, 23, Jesus definindo o que é ser cristão. Ele diz aí, ser cristão é tomar a cruz diariamente. Se você reparar no versículo 23 do capítulo 9 de Lucas, Jesus disse, tome, e aí ele está dando um mandamento, tome a sua cruz, e ele usa a expressão assim, dia e noite. O que nos dá a ideia de constância. Então ser cristão passa pela negação de si mesmo, ser cristão passa pela assumir a sua cruz. Em qual sentido? No sentido de que tomar a minha cruz diariamente é assumir diariamente que eu sou culpado por violar a lei de Cristo. A cruz, meus irmãos, ela tem símbolo, ela carrega o símbolo da morte, da culpa, da condenação, e consequentemente ela aponta para a tragédia do pecado. E ao mesmo tempo que ela propõe morte, culpa, arrependimento, castigo, ira, ela também pressupõe reconciliação, amor, perdão, santificação. Então, tomar a sua cruz dia e noite é nesse sentido, de que ao mesmo tempo que a cruz aponta para a maldição e para a tragédia do pecado, ela também aponta para o único caminho capaz de me livrar da condenação e da ira de Deus.
Então, ser cristão passa também por tomar a cruz. Terceiro, ainda em Lucas 9, 23, ser cristão significa ser um seguidor de Jesus. Ser um seguidor de Jesus. Um teólogo chamado François Bovon, ele resume essa questão da seguinte forma: esses três fatos de que ser cristão significa negar a si mesmo, tomar a cruz e ser um seguidor de Jesus. Ele resume da seguinte forma: seguir alguém pode de fato denotar, adotar uma atitude servil. Atitude servil é assumir uma atitude de servo, de escravo. Denota também uma lealdade cega, fidelidade. Denota também uma dependência infantil. Ou mesmo uma imitação que faz com que alguém se afaste. Mas seguir também traz à mente a ideia de querer acompanhar alguém. De ser treinado por essa pessoa. De ser ensinado por essa pessoa. E ele termina dizendo: portanto, tornar-se discípulo ou estudante de alguém não é necessariamente uma coisa ruim. Tudo depende de quem é o professor. Nesse sentido, ele está dizendo o seguinte: que se tornar um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, pressupõe uma atitude de servo, uma lealdade cega, uma dependência infantil e uma imitação. Uma imitação. E ele diz que sempre é válido seguir bons professores. Ou, em outras palavras, sempre é bom seguir bons mestres. Sempre é bom aprender daqueles que sabem. Portanto, sempre é bom seguir a Jesus, porque Ele sabe todas as coisas. Ele é o bom pastor, o bom mestre. Em Lucas ainda, capítulo 9, no verso 48, Jesus novamente define o que é ser cristão. Nós falamos que ser cristão, nas palavras de Jesus, passa pela negação do eu, passa pelo tomar a sua cruz, passa por se tornar um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. E agora, quarto ponto que Jesus nos ensina, no verso 48, é que ser cristão significa depender absolutamente de Jesus, como uma criança depende dos pais. Depender absolutamente de Jesus, como uma criança que depende dos pais. Veja como que Jesus, em poucas palavras, ele define o que realmente significa ser cristão. Porque hoje nós perdemos a noção do que é ser cristão. Porque nós frequentamos um local de reunião e nós pensamos que somos cristãos por isso. Mas nós não vivemos à luz daquilo que é de fato a essência do cristianismo. Nós não chegamos ao ponto de nos tornar discípulos de Cristo, dependentes de Cristo. Continuamos frequentando igrejas, mas permanecemos negando a Cristo e ao Pai, e afirmando a nós mesmos. Queremos distância das coisas que a cruz nos oferece. Muitas vezes nós queremos o ônus da cruz, ou melhor dizendo, o bônus da cruz. Nós queremos redenção, nós queremos perdão, nós queremos amor, nós queremos regeneração, nós queremos salvação. Mas fato é, irmãos, que a cruz, ela oferece tudo isso, mas ela também nos cobra
todo o ônus. A cruz exige de nós negação. A cruz exige de nós dependência. A cruz exige de nós uma caminhada leal, uma imitação do Cristo, ainda que seja nas últimas consequências. E é aí que nós entramos na nossa exposição, depois de ter dito isso. Nós falamos aqui quatro definições do que significa ser cristão, através da boca do próprio Jesus. E o texto que nós lemos da exposição de hoje, ele acrescenta o quinto ponto, sobre o que significa ser cristão. E aí nós entramos na exposição, tendo dito isso. Eu quero chamar a sua atenção para duas palavras nesse texto. Duas. Apenas duas palavras que estão no texto de Lucas 9, 57 a 62, que nós lemos hoje. Quais palavras são essas? É a palavra seguir e a palavra primeiro. Toda a minha exposição vai ser baseada nessas duas palavrinhas apenas. Seguir e primeiro. Essas são duas palavras fundamentais nesse texto e, portanto, toda essa passagem gira em torno dessas duas palavras, seguir e primeiro. Vamos então à primeira palavra, seguir, que na verdade é um verbo, ok? A palavra seguir aparece 3 vezes nesse texto. Olha comigo aí o verso 57. O verso 57 diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei. Seguir-te-ei. Verso 59 agora. A outro disse Jesus, segue-me. E verso 61, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor. Então veja que o verbo seguir aí, ele aparece 3 vezes nessa passagem. A palavra que Lucas usa aí para seguir, é um verbo grego, e é uma palavrinha um pouquinho feia, mas ela é interessante. É a palavra akonuthel. Akonuthel. Akonuthel significa o seguinte: é ter um compromisso total e uma relação exclusiva com alguém. Akonuthel significa ter um compromisso total e uma relação exclusiva com alguém. Está contido na palavra akonuthel a ideia de sombra. Então, akonuthel também pode fazer referência a alguém ser sombra do outro, ou alguém seguir a sombra do outro. Alguém que está logo atrás, está acompanhando de perto. Assim como a sombra acompanha, segue de perto o indivíduo, aquele que está seguindo o outro, ele está ali, ó, como uma sombra mesmo. Ele vai seguindo, ele vai imitando. Aonde ele vai, a sombra imita. Vocês lembram daquela, antigamente, há muitos anos, alguém, os mais antigos que vão lembrar, daquelas pegadinhas que tinham sombras, que as pessoas estavam andando na rua e eles começavam a seguir elas, e imitavam exatamente o que elas faziam. Então, akonuthel significa isso. Akonuthel significa você estar próximo. E você está próximo no sentido de imitar, e no sentido de assumir um compromisso total com aquela pessoa. Akonuthel significa seguir alguém de perto, como um aluno que segue ao professor. Akonuthel pode significar imitar, seguir o exemplo de outra pessoa, e ela pode chegar até o extremo, porque akonuthel dá a ideia de alguém que segue durante a vida até a morte. Então nós encontramos essas 3 palavrinhas aqui, melhor dizendo, essas 3 repetições desse verbo, akonuthel, seguir. E aí é interessante que a gente começa a perceber a profundidade e
e a seriedade do que implica ser um seguidor de Jesus. Porque a palavra seguir aqui não dá a ideia de alguém simplesmente, o Senhor está lá, 2 quilômetros de mim, e eu tô aqui, né? Não, a conotel dá a ideia de assumir um compromisso. Seguir a Jesus, ser um discípulo, passa pelo seguir, e o seguir tem a ver com assumir um compromisso completo. É assumir responsabilidades, é assumir uma relação exclusiva. Em outras palavras, seguidores de Jesus não o traem. Percebe? Seguidores de Jesus são leais. Seguidores de Jesus imitam a Jesus. Seguidores de Jesus aprendem de Jesus e começam a aplicar aquilo que aprenderam de Jesus nas suas vidas, porque eles querem ser igual ao seu Senhor. E eu penso, irmãos, que às vezes o fato de não sabermos ou não entendermos, ou às vezes não querermos entender o que de fato é ser cristão, a gente não sabe o que é ser cristão, e isso implica diretamente em quê? Que a gente vai vivendo uma vida completamente ausente. A gente passa a viver um cristianismo sem Cristo. Percebe? A gente não entende o conceito, a gente não entende o que significa ser cristão. E aí nós passamos a viver um cristianismo sem Cristo. Nós passamos a viver o nosso evangelho, nós passamos a ser o exemplo para nós mesmos. Então nós precisamos entender, por isso que eu disse a importância da resposta correta à pergunta, o que significa ser um cristão? Porque ser um cristão implica em uma vida completamente entregue a Jesus. Ser cristão significa ter uma vida como um escravo de Jesus. Como um escravo que se sujeita ao seu mestre. Implica ser guiado por Jesus, orientado por Jesus, dirigido por Jesus. Percebe como que isso é profundo? Não é simplesmente uma confissão de fé. Não é simplesmente ter boa doutrina. Não é simplesmente ter sido batizado. Não é simplesmente ser uma pessoa do bem. Percebem isso, que tem diferença? Tem proximidade. Tem relacionamento. Tem intimidade. Tem conflito, porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne, para que não façais o que quereis. Todavia andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, ser cristão implica muitas coisas. Não dá para ser cristão e estar ausente. Não dá para ser cristão e não ter fidelidade. Não dá para ser cristão e não ter entrega. Não dá para ser cristão e não ter compromisso. Não dá para ser cristão dessa forma. E às vezes, pelo fato de nós não entendermos a seriedade que é ser um cristão, nós acabamos afirmando coisas precipitadamente. Porque nós não sabemos o preço que vai nos custar. Sim, salvação é pela graça, mas ao mesmo tempo que a salvação é pela graça, ela nos custa tudo. Tudo. E às vezes, por não sabermos que salvação também nos custará tudo, nós afirmamos coisas precipitadas.
E esse texto nos mostra isso, porque nós temos 3 personagens aqui que eles não sabiam o que era ser cristão. E aí eles fizeram afirmações precipitadas. O primeiro personagem está aí no verso 57. Não nos é dado o nome desses personagens, mas eles estão aí. O primeiro personagem está no verso 57. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse. Então uma certa pessoa chegou para Jesus e falou assim: seguir-te-ei. Senhor, eu vou te seguir. Só que veja como que termina o verso 57. Ele não diz apenas que iria seguir a Jesus. Ele diz assim: seguir-te-ei para onde quer que fores. O que está acontecendo aqui? Este homem, ao fazer uma afirmação precipitada sobre seguir Jesus, ele acabou ouvindo do próprio Jesus que sua afirmação não se sustentaria por muito tempo. Repare o contexto aqui, quero chamar a sua atenção para o contexto de Lucas capítulo 9. Jesus, há pouco tempo atrás, ele está dizendo que ele está indo para onde? Para Jerusalém. E ele diz aos seus discípulos repetidas vezes que ele está indo para Jerusalém, lá ele vai ser preso, açoitado, morto e ressuscitado. Então o contexto do capítulo 9 é o Jesus que está caminhando para a morte. Aí de repente vem um louco e fala assim: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que fores. Ele não está sabendo nada. Se ele soubesse para onde que Jesus estava indo, será que ele diria isso? E Jesus mostra para ele que ele estava sendo precipitado. No verso 58, olha como Jesus responde a ele. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa fala de Jesus sempre me desperta a atenção. Aqui está aquele que criou as raposas, as aves dos céus, aquele que esteve por toda a eternidade em majestade e glória. Ele responde para esse homem aqui, ó: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos. Agora eu, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Então, se você estiver dizendo que vai me seguir, pensando que você vai encontrar um tanto de coisa boazinha, olha, cuidado, porque me seguir pode te custar muito. Não crie grandes expectativas. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para ele: se você soubesse para onde eu estou indo, talvez você não afirmasse que me seguirá até lá. Ou talvez Jesus esteja dizendo para ele: você me seguirá, mas ao perceber que eu estou indo para a morte de cruz e não para um trono, você vai me abandonar. Vai me abandonar. Porque você está fazendo compromisso sem colocar o peso que esse compromisso trará para você. Qual é a responsabilidade? Quais são os deveres? Esse é o primeiro personagem. O segundo e o terceiro personagem, eles estão no verso 59 até o 61. E esses dois personagens, o segundo e o terceiro, eles parecem, se assemelham. Por que eles se assemelham? Porque eles foram precipitados por não saberem que seguir a Jesus pressupõe ter Jesus como prioridade. Ser cristão pressupõe ter Jesus em primeiro lugar. E é aqui que nós encontramos a segunda palavra que eu disse que é importante nesse texto. A primeira, seguir, nós já passamos, e a segunda palavra é primeiro. E ela aparece aí 2 vezes, nesses dois personagens. Olha no verso 59.
A outro disse Jesus, segue-me. Jesus deu uma ordem para ele aqui. Os outros dois personagens, eles fizeram um compromisso precipitado. A esse aqui, Jesus está dando uma ordem para ele, segue-me. Qual foi a resposta dele? Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Aparece aí a primeira vez a palavra primeiro. Verso 60. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Terceiro personagem, verso 61. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor. Mas, olha o mas, deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Veja que o chamado para seguir Jesus, o chamado para ser um cristão é radical. Quando nós comparamos essa passagem de ir despedir do de casa, essa expressão, ela aparece em outra passagem na Escritura, no Antigo Testamento, lá em 1 de Reis 19. Quando Elias chamou a Eliseu para ser o seu discípulo, Eliseu disse para Elias, deixe-me despedir dos da minha casa, e Elias permitiu que Eliseu fosse e despedisse dos da sua casa. Mas Jesus está mostrando aqui no Novo Testamento que ele é muito mais radical. Para ser discípulo dele, é uma coisa mais embaixo. Não dá tempo nem de despedir de casa. E aí essa palavrinha primeiro, ela também é interessante. Por isso que eu disse que a exposição, ela circula, né? Nessas duas palavras, seguir e primeiro. Essa palavra primeiro é uma palavra grega proton. Proton. Nós temos algumas palavras do português que se originam nessa palavra próton. Por exemplo, a palavra protótipo é o tipo primeiro, ou primeiro tipo. Ok? Você tem a palavra protagonista. Você tem a palavra prioridade. E prioridade vem do latim pri, que consequentemente vem do grego protos, ou próton. Essa palavra próton, ela expressa aquilo que vem em primeiro lugar. Aquilo que deve ocupar a posição de destaque. Próton significa aquilo que deve estar no lugar de honra. Próton significa aquilo que deve receber a maior atenção e cuidado. E qual foi o problema desses dois homens? O problema desses dois homens, desses dois últimos personagens aqui, é que eles queriam seguir a Jesus. Porém, eles tinham coisas mais importantes do que Jesus. E aí a coisa deu ruim para eles. Tinham coisas mais importantes do que seguir a Jesus. E esse é o nosso problema. O problema nosso hoje, irmãos, da igreja, não é que nós não temos recursos. O nosso problema hoje não é que nós não temos capacidade. O nosso problema não é que nós não temos acesso a bons livros, a boas bíblias, a boas canções. O nosso problema não é esse. Nosso problema não é porque a política vai mal. O nosso problema não é porque a economia vai mal. O nosso problema não é porque nós não temos boas escolas. O nosso problema não é isso. O nosso problema é que as outras coisas têm ocupado o lugar primário. Na nossa lista de desejos, Cristo não está em primeiro. Na nossa lista de sonho, Cristo não ocupa o primeiro lugar. Na nossa lista de atividades, Cristo não ocupa o primeiro lugar. Esse é o nosso problema. E esse era o problema desses dois homens. Eles usam aqui duas desculpas. Na verdade, eles colocam duas coisas e eles as colocam no topo, no início da lista.
quando na verdade eles deveriam colocar Jesus no início da lista. Seguir a Jesus requer prioridade. O primeiro homem, Jesus diz assim para ele: segue-me. E olha o que ele diz, olha a prioridade dele, olha o que está em primeiro lugar para ele. Ele disse: permite-me ir em primeiro lugar. Protos pode ser traduzido também como em primeiro lugar. Permite-me ir primeiro, em primeiro lugar, sepultar meu pai. É interessante que a cultura da Palestina, quando se falava em sepultamento, ela fazia dois tipos de enterro. Primeiro, tinha aquele enterro que acontecia imediatamente após a pessoa ter morrido. Havia-se aquele momento dos pranteadores, que nós já falamos aqui, onde a família chorava os seus mortos, né? E logo em seguida, porque os corpos se decompunham muito rápido, então eles sepultavam rapidamente. Esse era o primeiro tipo de sepultamento. Mas havia um segundo sepultamento, que era 1 ano depois que aquela pessoa tinha morrido. Porque 1 ano depois, a carne já tinha se decomposto. Então, o filho mais velho, 1 ano após a morte do pai, por exemplo, ele ia até o sepulcro, e ali se retirava os ossos. E ele pegava os ossos, armazenava numa caixa especial pequenininha e colocava na parede do sepulcro. Esse era o segundo sepultamento. Um filho que negligenciasse o sepultamento do pai, resultaria, na prática, em que esse filho fosse difamado por toda a vila onde ele morava. E ele seria difamado pelo resto da vida. Veja a seriedade que era sepultar um pai. É bem provável que esse homem que Jesus chamou para seguir a ele, já tivesse perdido seu pai há 1 ano. E ele estava esperando, né, chegar aquela data onde ele iria recolher os ossos. Basicamente, então, nesse sentido, o que esse homem estaria dizendo para Jesus é o seguinte: Senhor, tem como adiar um pouco? Tem como o senhor me esperar um pouquinho? Eu vou te seguir. Mas vamos esperar aqui 1 ano. Meu pai faleceu recentemente, daqui a 1 ano eu tenho que recolher. Então, dá para a gente esperar 1 ano, Senhor? Talvez Jesus até espante a gente com a resposta que ele deu para esse homem, né? Verso 60, a resposta de Jesus para esse que estava pedindo que o chamado fosse adiado. Ah não, Senhor, eu vou ter compromisso com o Senhor, mas quando eu tiver assim, perfeitinho, sabe? Senhor, eu vou começar a ir à igreja, a orar, a ler a Bíblia, quando eu tiver perfeitinho. Quando eu tiver, sabe aquela pessoa que fala assim, não, Bernardo, é o seguinte, eu vou à igreja, você me convidou, eu vou lá na sua igreja, mas é o seguinte, cara, eu tenho que parar de beber e fumar primeiro. A resposta de Jesus para esse homem foi, olha só, verso 60, mas Jesus insistiu. Insistiu. E como que Jesus diz? Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o evangelho. Está claro, Jesus estabeleceu a prioridade para ele. Agora, essa expressão sepultar, espere até que eu sepulte meu pai, também era conhecida naquela época como uma forma de pedir um adiamento, até que alguém cumprisse todas as suas obrigações como filho. Seja qual for a ideia aqui, seja a ideia do segundo sepultamento, seja a ideia
do pedido de adiamento, fato é que Jesus estabeleceu para esse homem que a prioridade é segui-lo. São coisas fortes que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que entre seguir a Ele e sepultar um pai, seguir a Ele tem que estar em primeiro lugar. Aí o negócio aperta. Aí a gente começa a perceber que ser cristão significa muita coisa. Jesus Cristo é tão importante, e Ele demonstra isso aqui. Ele é tão importante, tão mais precioso, que quando comparado com a perda de um pai, Ele ocupa o lugar da primazia. E a ideia aqui, irmãos, não é que a perda de um pai, ou até mesmo o abandono de a família, não sejam coisas importantes, e são. O que Jesus está dizendo é que não é simplesmente, a perda de um pai não é importante, a ausência da família não é importante, a família não é importante, mas o que Jesus está aqui fazendo é usando coisas que realmente são importantes, para contrastar com aquilo que é mais importante ainda. Então veja, se você pensa que sepultar um pai é muito importante, Jesus está dizendo para você, caminhar comigo é muito mais. O segundo personagem, no terceiro, melhor dizendo, verso 61, ele chega para Jesus e diz, seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me, em primeiro lugar, despedir-me dos de casa. Mais uma vez, ele está fazendo o quê? Prioridade é a família. Família é importante, sim, é muito importante, nós não devemos negligenciar isso. Mas se família é importante, Jesus está mostrando o seguinte, eu sou muito mais. E ele diz isso, ele fala isso de uma maneira até pesada, quando ele usa em Mateus 10, 34 a 39, olha o que ele diz, referente a esse assunto, referente à importância. Quando Jesus é comparado com coisas importantes, ele é muito mais importante que todas elas. Olha o que ele diz em Mateus 10, 34 a 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Aqui não significa que quem mora com você é seu inimigo. O que Jesus está dizendo é, contrastando essas coisas com aquilo que é mais importante, Ele. E Ele mostra isso exatamente agora a partir do verso 37, quando Ele diz, quem ama seu pai, ou a sua mãe, mais do que a mim, veja como que Ele contrasta, pai e mãe são coisas extremamente importantes. Jesus não está dizendo assim, não ligue para o seu pai e para a sua mãe, não. Mas Ele está dizendo o seguinte, ainda que o amor pelo seu pai e pela sua mãe seja importante e seja grande, o seu amor por mim tem que ser maior ainda. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Veja como que ele contrasta questões familiares, relações familiares, que devem existir, mas, em muitos casos, ser cristão significará deixar ou ser deixado pela família. Percebe? Jesus conclui no verso 62,
Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ser cristão significa seguir a caminhada com o olhar sempre em frente. Sempre em frente. O arado de mão, ele era leve, era um instrumento leve. Ele era de madeira e embaixo dele se tinha uma peça de ferro. Então se segurava ele aqui na terra, pegava ele assim e cravava na terra. Ok? Tinha assim alguns animais na frente puxando, e a pessoa tinha que manter o olhar fixo aqui, ó, reto. À medida que os animais iam puxando, ele ia conduzindo, e à medida que ele ia conduzindo, ia fazendo um corte na terra, e atrás vinha outra pessoa plantando. E aí imaginem vocês, o corte tinha que ser reto, portanto o olhar precisava ser fixo, para frente. Qualquer descuido, o buraco tortava. Então Jesus está dizendo assim: quem começa, quem deseja ser um cristão, tem que manter os olhos no caminho, tem que olhar para frente, tem que seguir reto, tem que se esquecer das coisas que para trás ficam, seguir para o alvo. Portanto, meus irmãos, se você decide seguir a Jesus, se você quer ser um cristão e permanece com o olhar preso nas coisas que ficaram para trás, você não pode ser um servo útil do Senhor. Ele mesmo disse aí, ó, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto. Essa palavra apto aí, ela tem a ver, ela pode ser traduzida também como útil, aquilo que é de utilidade. Nenhum servo que está preso às coisas do passado consegue ser um servo útil nas coisas de Deus, no reino de Deus. Por quê? Porque as coisas que para trás ficaram se tornam distrações, e ele não consegue seguir reto. O que significa ser cristão, hein? Ser cristão significa negar a si mesmo. Ser cristão significa tomar uma cruz constantemente. E aqui é o paradoxo, né? Porque a cruz, ao mesmo tempo que ela é sinal de ira, ela é sinal de amor. Você corre para ela por causa do amor, mas também ao mesmo tempo por causa da ira. Não é interessante? A cruz é o único lugar onde amor, justiça e juízo se convergem. Não é interessante isso? A cruz é o único lugar onde amor, justiça e ira se encontram no mesmo lugar. Ser cristão significa seguir Jesus, seja na vida ou na morte, na alegria ou na tristeza, na falta, na escassez ou na bonança. Ser cristão é viver em dependência absoluta. Ser cristão é ser uma criança lançada aos braços de Cristo. Ser cristão é fazer de Jesus sua maior prioridade. Se nenhuma dessas coisas faz parte da sua vida, você ainda não é um cristão. Você pode frequentar a igreja, você pode ter sã doutrina, você pode ser uma pessoa boazinha, mas você ainda não é um cristão. Quero encerrar dizendo o seguinte: nós não sabemos se os três personagens aqui seguiram a Jesus. Lucas não
não nos conta, ele prefere deixar essa decisão para os leitores. Ele não disse àquele que disse, espera-me sepultar o meu pai, se ele de fato ouviu Jesus e falou, não, realmente, Senhor, me perdoe, eu estou com coisas aqui mais importantes na minha cabeça, mas eu entendi agora, eu vou te seguir. Lucas não disse àquele que pediu para ir primeiro despedir da sua família, ele virou para Jesus e falou assim, Senhor, eu entendi agora, o Senhor vem em primeiro lugar, né? Então me perdoe, eu estava confundindo as coisas, eu vou ajustar a sequência das coisas aqui na minha lista. Eu vou subir o seguir a Ti em primeiro e vou deixar o despedir da minha família, talvez em segundo plano. Lucas não nos conta, ele deixa essa decisão para nós leitores. E a pergunta com a qual eu encerro é: o que você faria? Se fosse você um desses três personagens, o que você faria? Permaneceria com a sua lista de prioridades como está? Ou alteraria a sequência das coisas? Nós temos apenas duas respostas. Podemos continuar deixando Jesus ocupar os últimos lugares, ou nós podemos escolher deixar tudo e todos e abraçá-lo. A resposta que nós dermos a isso definirá toda a nossa eternidade. Toda a nossa eternidade. Vamos orar ao Senhor?